Há um silêncio que ecoa em meio ao barulho das cidades, das notificações incessantes, das promessas de sucesso que nos cercam. Um vazio quase imperceptível, mas que pesa como um céu nublado, tirando as cores do dia a dia. É o vazio de um mundo que nos ensinou a olhar para fora, mas nunca para dentro. Um mundo que nos oferece tudo, menos o essencial. Vivemos em tempos de abundância e, paradoxalmente, de escassez. Escassez de significado, de raízes, de algo que nos conecte ao que é maior do que nós. Nós somos como folhas ao vento, separados da árvore que nos nutre. Em busca de conforto, encontramos distração. Em busca de liberdade, nos perdemos em prisões invisíveis. Somos convidados a uma pausa necessária. Essa é uma oportunidade de olhar para este vazio e perguntar: de onde ele vem? E mais importante, como podemos preenchê-lo com algo que realmente vale a pena? Como podemos ter novamente uma vida que vale a pena ser vivida? Antes de qualquer coisa, é necessário que você compreenda que existe um processo pensado de maneira proposital para esvaziar a sua vida. Boa parte de suas frustrações hoje foram programadas, arquitetadas por uma realidade social interessada em um ser humano fragilizado e, portanto, pronto a ser moldado conforme o desejo dessa espécie de consciência invisível. No âmago da filosofia medieval, por volta do século XIV, surge Guilherme de Ockham, figura central do nominalismo. Ele desafiava a visão predominante de que os universais, conceitos como justiça ou verdade, existiam como realidades objetivas e independentes. Para Ockham, esses universais não passavam de nomes, construções linguísticas criadas pela mente humana para agrupar coisas semelhantes. Assim, o nominalismo nasceu como uma ruptura com um pensamento essencialista, propondo que apenas os indivíduos concretos têm existência real. No pensamento de Ockham, a ideia de que conceitos como bondade divina ou justiça divina não têm uma essência própria, mas são apenas categorias humanas, influenciou o debate sobre a autoridade da Igreja e a relação entre fé e razão. O nominalismo influenciou, por exemplo, o desenvolvimento da ciência moderna ao rejeitar explicações baseadas em essências universais, incentivando um foco nos fenômenos observáveis e concretos. Na linguística, a visão nominalista sustenta que as palavras não são convenções e não refletem diretamente uma essência universal, o que abriu caminho para estudos mais dinâmicos da linguagem. No pensamento político, a ideia de que conceitos como nação ou direito são construções sociais e não realidades intrínsecas está enraizada no nominalismo. Essa visão revolucionária, porém, não se limitou ao debate filosófico. Suas implicações transcenderam o tempo e, ao se entrelaçar com a modernidade, contribuíram para um fenômeno curioso: a perda de significado profundo das coisas. Quando o nominalismo é aplicado à dinâmica social, ele retira a estabilidade dos valores e dos símbolos. Se os conceitos são apenas convenções humanas, eles se tornam moldáveis, fluidos, manipuláveis. Isso cria um terreno fértil para o controle social em 3 passos. Primeiro, a fragilidade simbólica. Sem crença em significados profundos ou intrínsecos, os símbolos perdem sua capacidade de mobilizar ou resistir. A ideia de justiça ou liberdade pode ser esvaziada e reconfigurada para atender interesses dominantes. 2. O esvaziamento do indivíduo. Indivíduos que não encontram valores universais ou significados sólidos para guiar suas vidas podem se sentir desorientados. Esse vazio os torna mais suscetíveis a seguir normas externas em busca de direção. 3. A flexibilidade narrativa. Instituições e autoridades podem redefinir constantemente os significados das coisas, adaptando-se às necessidades de controle. Conceitos antes firmes tornam-se instrumentos de manipulação. Assim, o pensamento nominalista, ao negar a existência de significados universais, prepara o caminho para uma sociedade onde as coisas são o que lhes é dito que sejam. Nessa fluidez, o controle se torna mais eficiente, pois os indivíduos perdem a base para questionar e resistir.
Sendo assim, temos um indivíduo que não possui base ideológica em que possa se sustentar. O pilar racional foi fragmentado, mas só isso não seria o suficiente. Destrua os relacionamentos e restará muito pouco de uma pessoa. E uma obra da literatura já nos alerta sobre isso há muito tempo. O afastamento da família e a atuação do Estado são temas centrais na obra 1984, de George Orwell, ilustrando como regimes totalitários podem minar laços pessoais para exercer controle absoluto sobre os indivíduos. Na distopia apresentada, a família, tradicionalmente um espaço de intimidade, afeto e resistência, é reconfigurada para servir aos interesses do Estado, enfraquecendo sua capacidade de oferecer refúgio emocional e ético. No universo de Orwell, a família deixa de ser uma célula independente e torna-se um instrumento do Estado. As crianças, por exemplo, são incentivadas a denunciar seus próprios pais à chamada polícia das ideias, caso percebam qualquer comportamento desviante. Esse mecanismo causa uma desconfiança mútua que impede que pais e filhos compartilhem pensamentos ou sentimentos autênticos, isolando emocionalmente os indivíduos. Sem a família como essa base de apoio, os indivíduos se tornam mais vulneráveis à propaganda e à manipulação estatal. O amor e a lealdade familiar são substituídos pela devoção ao grande irmão. Isso abre a mão para aquele que é o mais interessado em que isso aconteça. O Estado totalitário de 1984 ocupa o espaço emocional e psicológico deixado pela família, substituindo laços afetivos por uma relação de obediência incondicional. O controle ocorre de várias formas. Por exemplo, as crianças são moldadas desde cedo a priorizar o Estado sobre a família, tornando-se ferramentas de vigilância. Com a presença constante da teletela, a privacidade é eliminada, e até mesmo dentro de casa, a lealdade ao Estado é monitorada. Relacionamentos amorosos e sexuais são regulados, com o objetivo de eliminar vínculos emocionais que possam rivalizar com a lealdade ao regime. A lição de 1984 é clara. Quando o Estado se coloca acima da família, a humanidade das relações é sacrificada, e a sociedade se torna mais fácil de controlar, mas à custa da liberdade e da autenticidade humana. Agora o indivíduo se encontra sem sua racionalidade e sem apoio humano. Está solto, uma massa de modelar ainda sem forma. Mas algo precisa substituir o vácuo deixado. O ser humano precisa de um motor para a sua vida. Em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, o soma é a ferramenta perfeita para uma sociedade que abdica de sua humanidade em troca de conforto e conformidade. Não é apenas uma droga, mas uma estratégia de controle. Um meio de amortecer a dor, a inquietação e a insatisfação, mantendo os indivíduos em um estado de apatia funcional. O soma elimina não apenas o sofrimento, mas também o desejo de questionar, resistir ou buscar algo além do que é oferecido. Na realidade contemporânea, essa busca por amortecer o desconforto se manifesta na obsessão por sucesso, dinheiro e poder, que atuam como os somas modernos. Essas metas se tornam substitutos para um significado mais profundo, prometendo realização, mas frequentemente levando à alienação. A tecnologia, com sua capacidade de oferecer gratificação instantânea, é a principal aliada nesse processo. Ela cria distrações constantes, alimenta ilusões de controle e reforça uma cultura onde qualquer sinal de desconforto deve ser imediatamente suprimido. Sob essa lógica, o desconforto, natural e necessário para a reflexão e o crescimento, é retratado como algo a ser eliminado. Redes sociais oferecem validação instantânea, jogos e entretenimento digital preenchem cada segundo de silêncio, e algoritmos moldam desejos antes que possam ser questionados. Como no mundo de Huxley, a dor emocional não é resolvida, é silenciada. O resultado é uma sociedade funcional, mas profundamente desumanizada, onde as pessoas são mantidas ocupadas, confortáveis e sob controle. Assim como o soma transformava os cidadãos de Admirável Mundo Novo em peças complacentes de uma máquina maior,
A busca pelo amortecimento moderno cria indivíduos que aceitam o superficial e temem o profundo, tornando-se cúmplices de seu próprio controle. Em meio a uma consciência sem racionalidade, sem apoio emocional e repleta de distrações, o que pode ser a resolução? Em que ponto da história podemos retomar o que perdemos? A solução pode estar naquilo que a filosofia tradicional chama de transcendência. Em Depois da Virtude, Alasdair MacIntyre descreve um mundo que perdeu o fio da narrativa maior que dava sentido à vida. Ele fala sobre como, ao longo do tempo, nos desconectamos de algo mais profundo, algo que nos ligava a um propósito comum. Antes, a moralidade não era apenas sobre o que era útil ou prático, mas sobre quem éramos e quem queríamos nos tornar, em busca de algo maior do que nós mesmos. Com o tempo, essas ideias de transcendência, de algo acima do agora, acima de nós, foram se perdendo. O que restou foi uma moralidade fragmentada, onde cada um decide o que é certo ou errado com base no que sente no momento, sem uma direção maior para guiar essas escolhas. É como se tivéssemos trocado o mapa por pedaços soltos de caminhos que não levam a lugar algum. MacIntyre explica que, sem essa visão de transcendência, a moralidade vira uma questão de preferências ou conveniências. O que antes nos ligava como comunidade, como seres em busca de um bem comum, hoje se dissolve em debates sem fim, onde ninguém parece concordar sobre o que importa de verdade. Perdemos a conexão com algo que nos dava peso e propósito às nossas escolhas. Ele acredita que, para encontrar o caminho de volta, precisamos resgatar a ideia de que a vida tem um significado maior, um objetivo que nos une. Não é só sobre nós mesmos, mas sobre fazer parte de uma história maior, onde cada um tem um papel. Sem isso, seguimos apenas reagindo ao mundo, sem refletir para onde estamos indo. No final, MacIntyre nos lembra que sem transcendência, o mundo pode até parecer funcional, mas é vazio. E talvez seja esse vazio que tanto nós sentimos, mesmo cercado de tudo que achávamos que nos faria felizes. O autor nos lembra que uma vida bem vivida não é medida pela intensidade dos prazeres ou pelo brilho das conquistas passageiras, mas pela solidez dos valores que sustentam nossos passos. É no chão firme da virtude, no calor das comunidades que compartilhamos e no propósito maior que perseguimos que encontramos a verdadeira essência do viver. A felicidade não está na busca incessante por mais, mas no cultivo do que é simples e essencial. É no compromisso com o outro, na coragem de enfrentar os dias difíceis e na recusa de se deixar levar pelos ventos vazios da modernidade que resgatamos a profundidade perdida. Porque viver bem não é correr atrás de tudo, mas caminhar com propósito. No silêncio de uma vida centrada, a força. No desfoque dos prazeres, a paz. E no reencontro com a transcendência, há a promessa de uma humanidade que, finalmente, encontra seu lugar no universo.